Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Não peço que os tireis do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles eu me consagro a mim mesmo, para que também sejam santificados. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que me hão de crer, por meio de suas palavras, para que sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que me enviaste. Esta passagem de São João, no capítulo 17, uma parte da sua oração sacerdotal, rogando por toda a igreja, pelos apóstolos, mas também por todos aqueles que viriam, tirada do versículo 15 ao 21, nos levam a mergulhar um pouco nesta temática que já estamos vendo aos poucos, esse chamado à centralidade de Cristo. Estamos nesta série de meditações sequenciais sobre este tema formativo, de busca, de conhecimento, de amor a Deus, a centralidade de Cristo. E já vemos, na nossa primeira meditação, um pouco desse sentido, do que nós somos chamados, ao que nós somos chamados, a conversão, este caminho de santidade, também este ato de reconhecimento, se nós somos fracos e frágeis para o que Cristo nos chama de modo específico, E depois, agora, nessa nossa terceira meditação, dessas sequência de 4 pontos que se tem, esse caminho formativo, o esmiuçar, o que é necessário fazer, o que nós precisamos fazer para seguir o Senhor. É necessário entendermos também um pouco do caminho que estamos fazendo. Primeiro, a gente tem que ter um objetivo. Na vida, não adianta a gente correr sem saber para onde vai, senão a gente se perde. A gente precisa ter um foco, um objetivo, saber aonde a gente quer chegar. E esse que é o nosso objetivo, a santidade, o ser santo. E qual o foco desse caminho? Como é que se faz isso? Colocando Cristo no centro, sabendo estar com Ele, sabendo nos unir a Ele, sabendo ter esta proximidade com o Senhor. E existe um caminho para isso, caminho para este objetivo, um rumo, Eu não posso querer que, olha, eu vou chegar naquele monte, mas eu vou para o lado contrário, não tem meio de... Não tem, eu tenho que seguir um caminho que vai me levar àquilo ali, E qual é este caminho? Primeiro, a conversão, a metanoia, esse mudar de vida, esse mudar a mentalidade, este querer aquilo que Deus quer. E existe um caminho específico a cada um. Tem um caminho mais largo, tem esse objetivo, mas tem um caminho mais largo, mas tem as pedras que eu vou seguindo, os passos onde eu vou colocando, algo que é específico de cada pessoa, que é a vocação particular, mas também
aquele próprio do chamado de cada um. Mas para traçar esse caminho, para seguir estes passos, é necessário um reconhecimento, né? Reconhecer quem eu sou, reconhecer, né, que eu sou fraco, que eu sou frágil, que eu por mim mesmo eu não posso, eu não consigo, eu sei que não dá. Eu por mim mesmo, eu ignorando as coisas, não dá. É necessário que eu reconheça também Deus, né? Que Ele é o centro, né? E Ele em mim, aí eu consigo, né? Mas todos estes pontos eu preciso saber o que fazer para concatená-los. Como segui-lo, como mudar de vida, como me converter. Então, eu diria que nesse caminho de centralidade eu tenho 4 6. Nesse ponto do o que fazer, eu tenho 4 6. Conhecê-lo, conhecer-me ou conhecer-se, crer e caminhar. Conhecê-lo, ver a verdade, o ter ele em mente, saber quem ele é, né? Nessa passagem, São João ele diz: tua palavra é verdade. Pede que Deus nos santifique na verdade. Então, né, conhecê-lo, essa verdade, a palavra de Deus, nosso Senhor, a palavra, o verbo divino, né? Então, conhecê-lo. Depois conhecer-se, conhecer-me, saber quem eu sou, quais são os meus defeitos, o que eu devo mudar, né? Para não ficar dando socos no vento. Saber que eu não sou do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu tenho que saber, né, quem eu sou. Né? Saber caminhar. Crer. Né? Esse caminho de conversão, de metanoia, essa mudança de postura. Eu crer, verdade, eu ter esta fé, eu saber, é isso aqui. Eu tenho que caminhar por isso aqui. Então não adianta eu ir por aquele lado, eu tenho que ir por este. Então, ir, seguir, né? Se deixar conduzir, ir, né? Caminhar, né? Esse ir, né? Esse ter o apostolado, saber se deixar impelir para onde o Senhor me envia. E como eu posso conhecer o Senhor? Conhecer o Senhor é necessário que eu tenha um caminho reto. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Preciso ter coisas palpáveis. Não adianta não posso ficar num sentido etéreo. Eu tenho que saber aquilo que eu vou fazer para conhecer o Senhor. Ter um plano de vida. Ter metas. E me empenhar naquelas metas. Saber o que eu vou fazer em cada momento. E ter estes objetivos traçados. E São José Maria, ele nos diz, né? Talvez no ponto mais emblemático de caminho: faz o que deves e está no que fazes. Se queres ser santo, faz o que deves e está no que fazes. Eu tenho que fazer aquilo que eu devo, mas para isso eu tenho que ter coisas traçadas. Geralmente, na obra, a maior parte dos diretores espirituais, eles nos ajudam a traçar um plano de vida. Eu tenho que saber o que eu vou fazer. E por vezes, em nosso mundo, que as coisas são muito voláteis, eu tenho que traçar metas claras para mim. Ter um plano de vida claro. Colocar de modo claro, onde eu possa ver, onde eu saiba o que eu vou fazer em cada momento. Porque, né, as pessoas estão nessa mudança de vida, essa superficialidade, e querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Não, eu tenho que saber, tenho que ter metas claras, né? Metas que eu saiba, não, eu vou rezar nesse momento é o horário disso, que horas que eu vou acordar, que horas que eu vou dormir, como é que eu vou
conduzir a minha vida, como é que eu vou deixar que minha vida lá para frente. Né? Por isso o plano de vida. Por vezes coloca, né, de modo claro, no papel. Por vezes assim foi me dito ao longo do seminário, ao longo da minha vida. E por vezes é necessário isso, né? Ter isso claro, né? Hoje tem aplicativos, tem várias coisas, né? Também vários padres da obra que fazem meditação, que pregam, que, enfim, né? Eles mostram isso. Então, colocar claro, tem aplicativos, tem várias coisas que podem ajudar, né? Mas por vezes aquilo que ajuda é colocar um papel num quadro, modo claro, eu sei, disposição, pô, esse dia tem mais isso, aquele dia tem mais aquilo, eu organizar o meu dia. Né? E saber, por exemplo, ao acordar, aprender a conhecer o Senhor desde este momento. Quais as minhas orações? Ao acordar, minha oração de entrega, eu me agradecer, né, ao Senhor por tudo aquilo que Ele me tem feito. A noite que passou, né, por tudo aquilo que eu consegui, por ter conseguido descansar, ou às vezes não consegui descansar como eu queria, mas agradecer ao Senhor, né? Agradecer por tudo aquilo que o Senhor vem me dando, as oportunidades que Ele vem me dando, e pedir graças, consagrar aquele meu dia a Ele, que tudo que eu faça que seja para Ele. Né? E ter isso em mente é para o Senhor, que eu possa ao longo do meu dia dar mais honra e glória a Ele. Né? Apresentar isso, né? Depois, a leitura bíblica, né? Como se fazer a leitura bíblica? A leitura bíblica, de modo geral, eu aconselho que seja de manhã, porque ela deve nortear de algum modo o nosso dia. E a leitura bíblica não é uma coisa que eu deva sair correndo. Eu não tenho que sair correndo para terminar de ler a Bíblia. Não. Eu tenho que aprender a ler a Bíblia para ter o gosto de Cristo na boca, ter o gosto de Cristo em mim. Né? E como eu faço isso? É fato que existe uma coisa chamada curiositas. A gente é muito curioso. Então, um ponto por dia. Né? Pegar a Bíblia, ela tem estas, são divididas, né? Se pegar nos originais não tem isso, né? É tudo texto corrido, mas hoje ela é dividida em pequenos trechos. Tem lá um títulozinho, e aí tem alguns pontos, e aí vem um outro títulozinho, né? O Senhor no Rio Jordão, o batismo de Jesus. Pegar um desses pequenos pontos, né? E ler. Mas como fazer isso? Primeiro, pedir a ajuda do Espírito Santo, né? Rezar ao Espírito Santo para que ele venha, para que ele me ilumine, para que ele me inspire, para que eu saiba entender aquilo que está ali. Rezar. Né? Há tantas orações do Espírito Santo, né? Parar e rezar. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis. Rezar, né? Pedir a presença do Espírito Santo. E ler aquele trecho. Né? Aconselho, de modo geral, e vejo que é bom, essa leitura sequencial. Tem pessoas que leem de outra forma, lê a partir, né, da liturgia do dia. É bom, tem coisas boas, mas creio que o ler este modo sequencial, né? Ver com o diretor espiritual, olha, por onde eu começo, ele vai dar nortes, né, de modo principal, nortear pelos evangelhos, mas pegar assim, né, olha, por aqui, ler, né, e eu leio, paro, e leio novamente, ponto por ponto, como se eu estivesse mastigando, como se aquilo estivesse na minha boca, né? E dali ver o que me chama a atenção. Qual o ponto, qual a palavra, qual o sentido, qual o trecho. E eu sugiro ter um caderninho de anotação, né? E anotar, olha, dia tal, a passagem que eu li é, sei lá, Marcos, de 2 a 8.
O que me chamou a atenção é essa palavra, ou esse versículo, ou este pequeno trecho, né? Colocar ali, escrever. E o que fazer com isso, sendo de manhã, levar ao longo da manhã esse trecho, né? Levar e ruminar isso ao longo da manhã, né? Aquilo que Deus quer falar em mim ao longo da manhã, né? Como um ecoar, como uma ejaculatória, né? Depois, ver quando que eu vou rezar o terço, o meu terço. Se eu vou caminhando para o trabalho, então eu rezo uma parte. Se não dá para rezar tudo, eu rezo uma parte do terço, indo uma parte e voltando. Mas, assim como São José Maria também aconselhava aos seus filhos, ter um tempo para meditar nos demais mistérios do rosário. Um minuto que seja para cada um, entrando na cena, imaginando aquilo que está ali, né? Entrar, deixar que aquilo rumine. Ao meio-dia, parar e rezar, né? O Ângelus, ou no tempo pascal, o Regina Coeli. Deixar, né, que Deus vai falando comigo. Ter um momento para a leitura espiritual, pegar um livro espiritual, a vida de um santo, né? Buscar saber, um aconselhamento com o padre ou na direção espiritual, perguntar, olha, que livro eu posso ler? Como eu posso incrementar mais a minha vida? Qual livro espiritual que eu posso acompanhar? Além disso, ter várias ejaculatórias ao longo do dia, né? Pequenos atos e falas de amor, né? Para o Senhor. Né? Senhor, obrigado por esse alimento, né? Obrigado por tal coisa, obrigado por ter, né, me guiado. Senhor, vós que sois o caminho, a verdade e a vida, obrigado por aqui ter me trazido. Enfim, pegar, né, passagens, falar palavras livres do coração, né, falar com o Senhor. Além disso, outros 3 pontos que são essenciais, né, no plano de vida é a missa, né? Diria que não devemos nos contentar com um dia na semana. Eu vou à missa no domingo. Tá, mas se eu amo, eu preciso de mais. Ter como aquele rapaz apaixonado que quer, se pudesse, estaria com o seu namorado o tempo todo. Querer ir, querer encontrar com o Senhor, né? Querer recebê-lo, querer estar com Ele. Assim devemos estar e buscar mais vezes. Buscar mais vezes. Claro, a missa dominical é a missa dominical, é um preceito, é uma necessidade nossa. Ir e estar com Deus, né? Mas ir mais além. Não se contentar só com isso, querer mais, querer estar com o Senhor mais vezes, buscar o Senhor mais vezes. E também visitá-lo, né? Talvez, indo para o trabalho, tentar se organizar para ir um pouco mais cedo, passar na igreja. Se a missa não for de manhã, passar na igreja, nem que seja para dizer, bom dia, Senhor. Eu aqui, prostrado diante dos seus pés, entrego meu dia, minha vida, meu trabalho. Na hora do almoço, né, quem sabe passar ali, Senhor, aqui eu estou, muito obrigado por tudo aquilo que me concedeste, né, obrigado por esta manhã que se passou, pelo meu trabalho, por tudo aquilo que me deste, e eu te consagro toda a minha tarde, o restante do meu dia. Se a missa for pela manhã e ao final, né, passar na igreja depois do trabalho, Senhor, obrigado por tudo aquilo que me concedeste ao longo deste dia, eu entrego tudo a Ti e que amanhã eu possa dar-te mais, buscar-te mais, amar-te mais. Guarda-me neste caminho de volta e retorno para casa, né? Visitar o Senhor, falar com Ele, olhar para Ele. Mas, além disso, diria que também é necessário estudar mais a fé, conhecer mais a fé, buscar mais a fundo o que são os sacramentos, né? Claro que temos estas meditações, né? Mas também buscar, né? Buscar no catecismo, buscar, né, formações que eu possa incrementar mais a minha fé, né? Conhecer mais.
Conhecer para amar mais. Mas, se no plano de vida tem pontos para conhecer a Deus, também tem pontos para que nós nos conheçamos. O conhecer-se se faz necessário. E por isso é necessário ter um olhar para si, um olhar para dentro, né? Mas não só para dentro, mas na prática que eu abro ao externo. O que eu quero dizer com isso? É necessário que eu saiba das minhas atividades e tenha este empenho em organizá-las. Não fazer somente aquilo que é emergente. Eu tenho que me organizar para fazer o essencial. E também aquilo que é emergente, mas o que é essencial. Isso tem o meu foco, isso tem a prioridade. Isso onde? Seja em casa, seja no trabalho, seja nos estudos. Saber me organizar para fazer bem essas atividades. E aquilo que eu faço para fora tem-se uma disposição interna e saber ver isso. Por isso, é necessário também, no meu plano de vida, colocar isso, né? Este avaliar-se a cada dia. Esse exame de consciência. Se de manhã eu faço a minha oração de entrega para estar com Deus, à noite eu reviso a mim mesmo. Quais as minhas disposições? O que eu fiz? É necessário eu saber tudo aquilo que eu fiz, passar aquele dia, né? Passar como é que foi o meu dia, o que eu fiz ao longo do meu dia. E sabendo o que eu fiz, saber como eu fiz. Será que o que eu fiz foi bom? Será que eu fiz mais ou menos? Será que eu fiz muito mal, ou então não fiz, ou deixei de fazer aquilo que deveria ter feito? Né? Saber isso. Pô, eu fui pro trabalho e naquela atividade que meu chefe me pediu, eu me empenhei, ou no meu estudo, né, a professora passou aquele exercício, aquela matéria, ou eu me empenhei em estudar, em ter atenção na aula, em ter atenção nas leituras, né? Na minha oração eu tive atenção, eu busquei ver, né, conhecer cada palavra, esmiuçar mais. Eu me dediquei mais, eu fiz aquela obra de caridade me dispondo. Saber, né? Saber como eu fiz. Ou então, poxa, aquilo eu podia ter feito melhor, né? Eu não me dediquei como eu deveria. Eu só fiz porque precisava, mas eu não tive atenção direito. Eu poderia ter dado mais para me emendar, né? Mas se eu faço esse exame de consciência em cada dia, também devo fazer um exame de consciência mais minucioso, geral, para me confessar e ter isso em mente, me confessar de modo regular. Quando? Colocaria a cada 15 dias, né? Talvez semanalmente, mas no máximo não deixar passar de um mês. Porque, bom, gosto de dar esse exemplo, creio que a maioria não se lembra o que comeu há um mês atrás. O que você fez há 30 dias atrás? Talvez a pessoa nem se lembre onde esteve. Se eu não me lembro o que eu fiz, como é que eu vou me confessar? Se eu vou deixando isso passar, né? Eu tenho que me avaliar bem. Tenho que saber o que eu fiz. Então, ser sempre próximo, né? Claro que, se for um pecado mortal, não esperar nem 15 dias. Buscar este arrependimento e ir logo. Confessar-se logo, né? Mas buscar esta emenda, né? Colocar este caminho, né? Para ter esta frequência. E se eu me lembrar de algo que eu já fiz antes, né? Ainda assim, né? Apresentar, olha, eu não sei se eu cheguei a me confessar disso, né? Acho que eu posso ter esquecido, mas
Quando em tal momento da minha vida também tive este pecado, né? Ir limpando-se. E diante disso, deste exame de consciência geral, né, que se faz a cada dia, saber, né, saber contrariar a vontade diante dessas pequenas penitências, principalmente contrariando a vontade, né, contrariando a vontade no comer, naquilo que eu vou fazer. Olha, eu queria, né, ir um pouco mais de carro, então vou contrariar minha vontade, vou soltar um ponto antes e ir andando o restante, ou então eu vou comer mais isso aqui que eu não gosto, ou aquilo ali que eu gosto eu não vou comer, eu vou comer um pouquinho só. Contrariar a vontade, né? Poxa, eu queria mais um pedaço de tal coisa, não vou. Contrariar, saber dizer não, né? Ponto quinto de caminho, saber dizer não a se contrariar-se, né? Para Deus, para Deus. Depois, crer. Crer, ou seja, saber o que Deus me diz. Diante daquilo que eu vejo na minha leitura bíblica, na sequência, aquilo que Deus vem me apontando, vem tocando naquela ferida. Diante dos meus estudos sobre a fé, né, conhecendo mais, aquilo que eu presto atenção, que foi falado na homilia, que foi dito na missa, que diante das minhas orações o Senhor vem martelando, né? O que Deus diz, a palavra de Deus, né? Vemos no primeiro ponto, a tua palavra é verdade, né? E assim, se deixar converter, se confrontar, né? Se confrontar consigo mesmo, fazer esse exame. Eu ouço com atenção, aquilo me incomodou, bateu em mim e falou, eu tenho isso, né? Porque às vezes aquilo que nos incomoda mais é porque eu sou assim. Então saber, olha, se eu sou assim, eu tenho que mudar isso aqui, porque isso daqui não está certo. Eu tenho que mudar, eu tenho que me deixar ouvir e me deixar penetrar. Não tem uma síndrome de pato de tá ali, né? Olha, eu tô intocável, tô impermeável. Não, se deixar tocar. E diante desse toque do Senhor que vem nos apontando, mudar. E saber como mudar. Mudar a minha mentalidade, o modo como eu penso, como eu quero as coisas, a minha postura diante das coisas. Para isso é importante, né? É importante a direção, é importante também as penitências, aquilo que eu me empenho em me contrariar. O meu empenho em fazer aquilo que eu devo, quando eu devo, mais do que eu quero. Fazer o que eu devo, aquilo que é o meu dever, aquilo que é essencial. Não fazer o periférico, o superficial, o essencial em cada momento. E por fim, saber caminhar. Ir aonde Deus quer que eu vá. Que eu possa ter este anseio de apostolado, né? São José Maria apresentava esse sentido de apostolado como de amizade e confidência. Essa proximidade. E para isso é necessário que eu saiba como eu anuncio. Com a minha postura ao anunciar. E o que eu anuncio. Porque às vezes a gente pode estar realmente anunciando Deus, né? Mostrando a Deus. Mas talvez a gente finja que apresenta a Deus, mas se mostra a si mesmo. Nos mostramos a nós, o eu. O que eu tenho anunciado? Será que diante das minhas práticas, das minhas atitudes, diante da minha postura, eu sou uma placa que aponta para o Senhor, para que os outros possam ir a Ele? Ou será que eu estou me colocando como um ponto de chegada? Por isso que é importante a gente se avaliar. Eu sei sair do foco? Ou me coloco sempre como primeiro, eu sou o necessário? Porque aí eu posso estar se querendo me colocar como um ponto de chegada e não Deus. Não, isso aqui tem que ser do meu jeito, porque... Não.
é Deus. É Ele que é o essencial, né? Dizia uma vez, numa pregação que fiz na preparação para um recolhimento, para um retiro que ia acontecer, dizia: fiquem tranquilos, vai dar errado. Os coordenadores ficaram assustados. Não, vai dar errado. O feijão vai queimar, tal coisa vai. E por que vai dar errado? Porque não é o que eu quero, é o que Deus quer. O plano de Deus não pode dar errado, mas o meu pode sair um desastre. Mas o de Deus tem que ser daquele jeito. Porque Ele sabe o que é melhor. É com Ele que os outros têm que se encontrar. Eu sou apenas uma placa que aponta. Então, saber sair de foco. E saber dar o exemplo. Dar exemplo no modo de falar, no modo de vestir, no como eu ajo. Sabendo ouvir, sabendo me empenhar em fazer as coisas do melhor modo, sabendo obedecer. Porque quando fazemos isso, é quando sabemos mudar, né? Sabemos nos colocar diante de Deus. Sabemos mudar a nossa mentalidade para fazer a vontade dEle e não a nossa. E que seja como Ele quer, como Deus quer. A Virgem Maria, ela soube fazer com excelência tudo isso. Ela sabia conhecer o Senhor, ela sabia quem Ele era. É Deus, é o Senhor, é o Rei, é o Rei. Ela sabia quem ela era. E ela mesmo diz: eis a escrava do Senhor. Sabia que era uma serva, é aquela que deveria estar ali para servir. Ela sabia crer, ela escutava o que o Senhor lhe dizia, escutava aquilo que o Senhor pedia a ela, aquilo que o Senhor queria dela. E acreditava, dava esse passo, dava seu sim, dava os passos para aquilo. E ia com o seu sim, ia guardando em seu coração tudo aquilo que o Senhor dizia, seguia e dava esse exemplo diante do empenho, fazendo tudo aquilo que o Senhor lhe pedia, sabendo sair de cena, sem muito falar. Quase não ouvimos, né, suas palavras no Evangelho. E quando ouvimos sempre apontando o Senhor. Fazei o que Ele vos disser. Sim, guardava, acolhia. Ela era verdadeiramente um modelo que devemos seguir. Ela é a nossa mãe, que nos ensina, que nos dá o exemplo, que nos mostra como verdadeiramente colocá-lo no centro. Porque ela sempre o colocou. Ela verdadeiramente o aponta, o apresenta, o mostra. Devemos ir a ela, para que ela nos mostre Cristo e nos ensine a mostrar a Cristo, centralizando em nossa vida. Que assim o façamos. Acorramos a ela para que ela nos ensine a fazer aquilo que Ele quer que façamos. Amém. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesse tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.